Deus é maravilhoso. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14. A partir do... Aliás, Lucas, capítulo 4, viu? Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 16 ao 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus citou essas palavras que estavam lá já em Jeremias, em Isaías, 700 anos antes dele ter nascido. 700 anos antes de Cristo. Essas eram profecias de Isaías já falando a respeito de Jesus. E estava se cumprindo naquele momento. Jesus estava declarando, veja a ousadia de Jesus, chegar na sinagoga e isso mostra a ousadia de Deus. Na presença daqueles sacerdotes ali, ele dizer: está se cumprindo, eu sou o Messias. Jesus estava declarando: eu sou o Messias, eu sou aquele que as Escrituras falam, sou eu que vim para fazer tudo isso, sou eu que vim para libertação aos cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus falando dele mesmo. Não é que ele era arrogante, não. Ele era ousado. Era isso, ele veio para isso. Veio para cumprir aquilo. Ele estava ali para falar isso. E ele declarou: aqui estou eu, se cumprindo. Imagina aquele povo ali que conheciam ele, porque ele tinha voltado para Nazaré, onde ele tinha sido criado. Aquele povo ali, se nós vermos um pouco mais à frente, eles ficaram todos: mas esse aí não é o filho do José? Ele disse: mas foi eu que vim. E no tempo dele tudo já foi conquistado. Jesus já conquistou para nós a libertação, o livramento de todas as enfermidades. Na cruz ele conquistou tudo para mim e para você. Tudo já está para nós, disponível para nós. As boas novas da salvação já está para mim e para você. Basta nós entendermos, compreendermos, aceitarmos isso, tomar conhecimento de que Jesus no mundo espiritual é muito mais concreto do que o mundo natural. Nós achamos que o mundo natural, porque nós enxergamos um ao outro, porque nós olhamos um para o outro, achamos que esse é o natural. Não, o mundo espiritual é muito mais concreto, é muito mais real, é muito mais verdadeiro. Jesus veio para nos libertar do jugo de Satanás, para nos livrar do jugo de Satanás. Ele veio para nos tornar, para nos fazer com que nós retornemos aos braços do Pai. Ele veio para aquilo que nós havíamos perdido através de Adão e Eva, ele veio restaurar para nós. Ele veio trazer para nós tudo isso. Adão e Eva tinham perdido, e ele veio para nos resgatar de novo. Adão e Eva foi a primeira manifestação para eles lá de Satanás, para destruir o homem, já que a criação de Deus, para destruir a criação de Deus. Por isso Jesus passou grande parte do ministério dele expulsando demônios.
Jesus passou grande parte do ministério dele fazendo libertação. Grande parte do ministério de Jesus era libertar as pessoas que estavam cativos nas garras de Satanás. Jesus, ele não veio para isso, mas ele teve que fazer isso, porque as pessoas estavam amarradas ainda, estavam submissas ao inimigo. Se nós olharmos que lá em Mateus, vamos abrir um pouco mais à frente, Mateus capítulo 24, aliás, voltar atrás, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, do 4 em diante, diz assim: ele respondeu, vamos ler do 3 lá, quando fala com Jesus, estava aqui reunidos com os discípulos, só com os discípulos, aqui ele diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos em particular, ele pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então aí virá o fim. Jesus aqui, ele dá algo para nós. Ele faz um alerta para nós. Se nós estamos, e lá em Efésios 6,12 fala que nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Principados e potestades. A minha guerra não é contra o Ricardo, ou contra o Fernando, ou contra o Christopher. Não. A nossa guerra, a minha, a tua guerra, não é comigo, não. É contra principados e potestades e anjos dominadores. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos começar a entender que Jesus estava dando um alerta contra o inimigo. É o título da mensagem de hoje: alerta contra o inimigo. Alerta contra os poderes das trevas que nos assola, que tenta nos destruir. Alerta principalmente contra essas heresias que entram em nosso meio. Que entrarem em nosso meio, para fazer com que aquilo que Deus quer para nós se transforme em coisa totalmente errada. Então, transformando o nosso Deus com D maiúsculo, com Deus de D minúsculo. Heresias para destruir Deus, porque como eles não conseguem chegar a Deus, eles tentam conosco, né? Eles tentam com o ser humano, aquele que Deus mais ama, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Deus nos criou à imagem e semelhança deles. Como eles não podem tocar em Deus, como Satanás não pode tocar em Deus, ele usa o próprio ser humano. E Jesus está alertando aqui: vede que ninguém vos engane. E quantas pessoas estão sendo enganadas, nós mesmos muitas vezes. Como nós somos enganados?
traídos pelos nossos desejos, traídos pelas nossas emoções, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Nós somos enganados. E ele diz: vede que ninguém vos engana. Falarão muito em meu nome. Há muita gente falando que está falando em meu nome. Existem muitas pessoas, muitos falsos profetas. Ele fala no 11 aqui: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E o que eles vão fazer? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como? Como se esses profetas vão falar? Venha para cá, você vai ficar rico, você vai ficar milionário. Venha para cá, você vai ter tudo. Você tem aquele carro velho, eu vou te dar um carro zero. São falsas profecias. Inferno não existe. Você nasceu para ser feliz. Falso evangelho, um evangelho que não fala. Jesus cresceu pelo que sofreu. Jesus só se tornou Cristo porque ele foi forjado. Ele foi forjado pelo que ele sofreu. Deus forjou ele. E nós não queremos sofrer nada. Nós queremos um evangelho de aparências. Nós queremos aquele auê. Não, Jesus está falando: não sejam enganados. Não se deixem enganar. Eu não vim para isso. Eu vim para que vocês sejam tratados realmente, para ser forjados assim como eu quero, Deus quer. Deus nos quer separados, diferentes de tudo. Esse evangelho de engano, esse evangelho de falsidade. Jesus, se nós olharmos um pouquinho para frente, vamos voltar lá em Lucas capítulo 4. Volta lá em Lucas capítulo 4. Disse-lhe Jesus no 23: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter sido dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a viúva de Serepta. Não adianta todo mundo correr para receber cura. Deus, Ele faz elas para aquele que está de acordo com a vontade dEle. E havia muitas viúvas lá, passando fome. Mas Elias foi mandado para uma. Prosseguindo, havia também muitos leprosos em Israel, no dia de Eliseu. E nenhum deles foi por... Quem que ele usou? Naamã. Sabe por quê? Ele sabia que Naamã ia declarar ele mais para frente, e muitos seriam convertidos, muitos aceitariam Deus. Então não adianta nós tentarmos enganar as pessoas que todo mundo vai ser curado, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai prosperar. É mentira. São falsas profecias, engano, transformando a palavra de Deus totalmente em mercadoria. Nós não estamos aqui para mercadejar a palavra, nós estamos aqui para falar a verdade, aquilo que Ele mais quer, a verdade, a nossa verdade. Jesus, quando chegou lá naquele... Deixa eu falar. Não vou falar mais. Jesus é maravilhoso. Somente isso nós podemos dizer.
Jesus quer fazer de nós as pessoas mais sábias da terra, mas Ele quer que nós estejamos vinculados à vontade dEle. Vinculados à vontade dEle. Jesus foi o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. E Jesus quer fazer de nós pessoas totalmente submissas a Ele. Ele quer fazer com que nós entremos na presença dEle, mas transformados, não enganados. Não enganados. Quando nós nos convertemos, nós começamos a ter uma caminhada com Deus, mas não é como vai uma noiva para o altar. A noiva nós fazemos às vezes até aquele caminho com pétalas de rosas, né? No caminho para Cristo tem muito espinho. Existirão muitos espinhos. Ele fala que, se nós vemos, ele fala que nós vamos ser perseguidos por falarmos a verdade. Muitos serão mortos por falar a verdade. Destruídos por falar a verdade. Mas Ele quer que nós estejamos alerta. Não adianta nós queremos descobrir quando Ele vai voltar. Sabe que a melhor coisa para mim e para você é não sabermos quando Ele vai voltar? Ele não quer que eu ou você saiba o momento dele voltar. Não adianta você ficar fazendo cálculo, o dia, ele vai voltar tal dia, dezembro, dia 12. Não! Sabe por que ele fez isso? Para que, aí ele falou, assim nós vamos manter-se sempre esperando ele. Tentando fazer a vontade dele. Porque se você souber, ele vai voltar no final do ano. Então vou fazer tudo que eu tenho direito. E daí uns dias antes eu vou pedir perdão, porque é promessa dele. Se chegar para ele e pedir perdão, mesmo que você tenha feito os maiores pecados, você vai chegar no último dia e vai falar para ele: ontem foi o último dia de eu fazer tudo que eu queria. Agora eu me coloco na tua presença, Senhor, e o Senhor prometeu que ia fazer isso. O ser humano é assim. Então louve a Deus por você não saber a hora que ele vai voltar, que ele vai retornar. Só pense em esperar a volta dele, se prepare para a volta dele e aguarde a volta dele. Porque o ser humano, quando começa a achar que ele vai voltar amanhã ou depois da manhã, aí começa as romarias, começa não sei o que, mas não sei o que. Não, você tem que, a tua vida tem que ser em preparação para Ele. A nossa vida tem que ser preparada para Ele. Os nossos desejos, as nossas emoções, é preparado para Ele. É isso que Ele quer. Ele quer que nós estejamos preparados para a volta dEle. Não para o que nós pensamos ou imaginamos. Nós não estamos aqui, não somos levantados para pegar aquilo que o povo quer. Nós temos que pregar aquilo que Deus quer, que é a transformação do povo dele. Ele quer o povo dele transformado, o povo dele totalmente submissos a Ele. Submissos a Ele. Deus quer nos livrar realmente do cativeiro. Deus quer livrar você da escravidão realmente. E existem várias áreas em que o inimigo usa para nos destruir. O inimigo usa várias áreas para nos destruir. Ele começa, né, as áreas onde os demônios atuam. Porque Satanás, ele não se manifesta não para a tua vida. Sabia disso? Ou a pessoa diz: o diabo se manifestou lá em casa. Não. Se o diabo se manifestasse na tua casa, a tua casa teria pego até fogo. Quem faz as coisas dentro dos nossos lares, dentro da igreja, são demônios enviados de Satanás. Então os demônios, eles estão à espreita e eles atuam dentro das igrejas, principalmente nessas cadeiras vazias. Às vezes a cadeira vazia que está do teu lado, como não sentou ninguém, o demônio está sentado do teu lado para te tirar daqui também.
Então preocupe-se em trazer mais uma pessoa. Preocupe-se em trazer mais uma pessoa para que tenha uma pessoa. Então é mais 2 pessoas ali. Sabe? Essas coisas. Porque o demônio ele não está feliz de você estar aqui. Satanás não está feliz de você estar aqui. Ele está preocupado com a tua presença. Tanto aqui, qualquer outra igreja. Ele está preocupado. Ele quer tirar você de lá. Ele quer tirar da presença de Deus. Ele quer pregar, ele quer que você receba aquilo que não agrada a Deus. Pecado não existe. Jesus apagou todos os pecados para nós. Agora eu posso viver, fazer o que quiser. Você pode trair, adulterar, fazer o que você quiser. Hoje não, o sangue de Jesus nos purificou de tudo. São o que estão pregando agora. E o povo está indo atrás. O povo está aceitando essas coisas. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Amém? Até aqui. Existem áreas onde os demônios operam: emocional, mental e física. Os demônios, eles operam na área emocional, mental e física. Nessas 3 áreas, eles pegam o ser humano por completo. Ele toca no ser humano por completo. São as áreas que ele quer. Na emocional, ele pega as perturbações, as emoções. Ele pega as tuas emoções, você pelas tuas emoções. Ele pega você pelas emoções. Ira, rejeição, ciúmes, contenda. É isso que ele toca em cada um de nós. Aquele momento que você está irado, aquele momento que você rejeita o teu irmão, se ira com o teu irmão, no momento de ira, os demônios estão usando aquele momento. Aquele momento em que você levanta já com o pé, levantei com o pé esquerdo, você está dando vaza para os demônios tocarem em sua vida. Ninguém levanta com o pé esquerdo. Se ele estiver manifesto, deixar Jesus, o Espírito Santo tocar nele, ele não pode levantar com o pé esquerdo. Se ele está guiado pelo Espírito Santo, ele não pode levantar com o pé esquerdo. Não pode levantar irado, porque daí não é de Deus. Já pensou, Deus, se Deus levantar irado? Se você é filho de Deus, vive em Deus, deixa o Espírito de Deus mora em você, você não pode levantar irado. Aí você está dando vaza para que ele entre em você, os demônios tocarem em você. Odiar o teu inimigo, o teu amigo, o teu inimigo, sei lá, você está dando vazão a ele. Ciúmes, se você tem ciúmes, principalmente em demasia. Agora, se você tem um ciúme que é um cuidado, né? Você tem ciúme do teu filho, aquele cuidado. Tem um ciúme do teu esposo, mas com cuidado. Agora, aquele ciúme doentio, isso é vaza para que você está dando para Satanás. Sabe o que é isso? São brechas. Inveja do teu irmão, inveja daquilo que o outro tem. São tudo das áreas de emocional. Desejos de tudo
tudo se deseja, tudo se deseja, tudo se deseja. Os nossos desejos, se nós dermos liberdade, nós começamos a desejar tudo, sabiam disso? Você come uma panela de feijoada e quer comer outra, porque você dá asa aos desejos. Eu falei feijoada porque tem muitas coisas muito piores, né? Que nós fazemos, que nós deixamos acontecer. Nós temos que ter realmente a nossa mente totalmente submissa a Deus. Submissos a Deus. Deixar que Deus nos guie. Deus tem que nos guiar. Mental. Na área mental. Ele ataca nos pensamentos, a mente. Na nossa mente. Pensamentos pecaminosos. Quando menos você espera, você está pensando coisas que às vezes você nem deseja, mas você está com aqueles pensamentos tramando. Você trama em seus pensamentos, trama na sua mente. Você tem dúvida: será que Deus existe? Será que realmente tem inferno? São dúvidas que o inimigo coloca em nossas mentes para quê? Para que você comece a não acreditar em Deus. Você se afasta de Deus. Automaticamente você vai se afastando de Deus, porque você está em dúvida. Vai fundando no teu coração incredulidade. Você vai se tornando uma pessoa incrédula. E com isso, a incredulidade vai te afastando de Deus. Não é Deus que nos afasta dele. Você, pela incredulidade, você vai se afastando de Deus. E com isso, os demônios vão atuando em você. Na física, Satanás, sabe, às vezes ele ataca na saúde. Ele ataca na tua saúde. Porque, já pensou, você viu uma pessoa doente, ele está lá na cama, ele não tem força nem de levantar, ele não quer levantar, ele não quer sair dali. Ele não tem vontade nem de ir no banheiro. Ele não tem vontade de se cuidar. Não tem vontade de ler a Bíblia. Ele não tem vontade de se falar em Deus para ele. Então ele está sofrendo às vezes uma enfermidade tão forte que ele não quer nem saber de nada. Ele quer morrer e pronto. Ele não quer saber nem para onde ele vai. São essas coisas que vão acontecendo. Demônios atacam nessas áreas para destruir o ser humano. As enfermidades são atacadas através. Vocês lembram daquela viúva, aquela senhora encurvada na igreja? Ela estava dentro da igreja, era uma serva de Abraão, como diz na mensagem. Mas ela estava. Vocês já viram essas pessoas que andam tortas? Nem todas são pecados. Vou falar uma coisa aqui. Toda enfermidade provém do pecado, mas nem toda enfermidade é origem do pecado. Vocês conseguem entender? Toda enfermidade tem origem do pecado, de Adão e Eva, mas nem toda enfermidade tem origem no pecado. Então você olha, a pessoa está doente, pecou. O pastor está doente, o pastor está em pecado. Entendeu? Tem muitas pessoas que vê um pastor vai fazer uma cirurgia, o pastor está em pecado. Ou um crente vai fazer uma cirurgia, está em pecado. Não, nem toda enfermidade tem origem do pecado. Tem enfermidade que a pessoa, pela idade, vai tendo problema. E eu, depois dos 50, comecei a ter problemas. Então são coisas que você vai ter. É o processo. É o processo. É o processo do ser humano. Nem tudo é pecado, mas todos provêm do pecado. Então nós temos que entender essas coisas, entender tudo isso, para que nós possamos viver uma vida mais tranquila. E agora você me pergunta, quando os demônios podem entrar? A partir de quando os demônios podem entrar na minha vida? A partir de quando?
pode entrar desde o ventre. Desde o ventre. Ele pode entrar nas nossas vidas, desde o ventre. Ele entra por uma passividade, às vezes, né? A novela da mãe, essas coisas ele vai entrando, né? Ele pode entrar na adolescência, na juventude e na idade adulta. Então ele não tem fases para entrar em nós. Lá no momento da procriação, lá no momento do ato sexual ele pode entrar. O demônio entra desde a entrada do ato, mesmo no ato sexual. Sabe por quê? Sexo ilícito. O demônio entra. Aquela criança é formada já com liberdade ao inimigo. E ele pode ter liberdade. O bebê, se nós vermos lá em Lucas fala quando Maria foi visitar Isabel, né? O bebê tremeu. Era João dentro de Isabel já. Ele recebeu os estímulos de Maria quando chegou ali. Ele já recebeu ali. Então isso prova que nós, lá no ventre, nós já recebemos de fora. Já é cientificamente comprovado que a criança, ela escuta os barulhos, ela escuta tudo que a mãe fala, ela conhece a voz do pai, ela conhece a voz da mãe, ela conhece as vozes das pessoas. Tanto é que hoje os médicos, eles até incentivam o pai a conversar com a barriga da mãe, quando a mãe está. Eles incentivam a mãe a conversar com a barriga. Porque é com o filho que ela está conversando. Ela está recebendo já os estímulos dentro. Então a criança, lá dentro do ventre, ela vai sendo formada já, sabendo como que está ali fora. Como que está o ambiente, onde ela vai sair. Ela sabe já o ambiente, como é que está o pai e a mãe. Ela já sabe para onde ela vai. E esses dois aí vivem brigando. Não estou saindo de um lugar tão tranquilo, né? Acho que a criança chora por causa disso, né? Às vezes, né? Já nasce chorando já. Tem umas que tem que dar uns tapas, né? Mas ela já sabe o que está preparado, o que está aguardando ela ali fora. Elas vê as reclamações, ela sabe tudo. Se a mãe rejeita, se o pai rejeita, todos esses estímulos ela já recebe lá dentro. Tudo isso ela já entende, ela já recebe. As violências ali fora, tudo ela sabe. E aí querem a liberação, né? Para todas essas coisas. Se a criança lá dentro ela está recebendo tudo, se nós agora fizermos um levantamento de cada um de nós aqui, quais foram os estímulos que eu recebi, que você recebeu? Como será que eram nossos pais verdadeiramente? Os dois a sós, só com nós ali dentro. Que tipo de estímulos nós recebíamos ali dentro? Era o nosso caráter que estava sendo formado lá no ventre. Entendeu? Nós somos moldados lá dentro. A nossa vida é moldada lá dentro. Na adolescência, sabe, eu já falei, relações sexuais ilícitas entram na adolescência. Porque o adolescente, ele já tinha aquilo, ele sente desejo, ele corre para aquilo na adolescência e na juventude, junto, a mesma coisa. São as mesmas maneiras. Eles se deixam levar. As brincadeiras, né? Brincadeiras, não dá nada. É um demônio. Não dá nada. É um demônio que toca. Nada a ver. É um demônio. Tem tudo a ver. Todas as nossas brincadeiras de mau gosto, todas as nossas brincadeiras que nós fazemos na adolescência, na juventude, que parece coisa tão simples, é coisa de adolescente, é coisa de jovem.
né? Eu lembro como umas brincadeiras bobas, um garoto chegar correndo e passar a mão no outro. São coisas que são brincadeiras tolas, mas que vai transformando uma vida. Brincadeiras tolas que vai destruindo uma vida. Quantos garotos são destruídos dentro das escolas? Talvez às vezes ele é o mais procurado por todos. E vão destruindo as pessoas. Na adolescência, na juventude é assim. Quantas coisas acontecem? Ele tem insegurança, né? O adolescente fica inseguro, o jovem fica inseguro. Ele quer ser aceito, por aceitação até ele se deixa às vezes. Para buscar aceitação, ele se deixa ser manipulado pelos outros. Está sendo transformado. Essas paixões da juventude, né, que vai correndo na vida dele. Paixão não é amor. Paixão não é amor. O amor vem depois de você comer uns 15 anos de sal. Agora que eu estou aprendendo a amar minha esposa. É verdade. Primeiro é paixão. Você casa com paixão ainda. Você casa apaixonado. O amor vem depois do casamento. Depois que vocês estão vivendo, que vocês sentem um mau hálito um do outro de manhã e está tudo bem. Aí sim começa o amor. Antes é paixão. Na hora o namorado está chegando, corre e pega uma balinha de menta. O namorado chega no portão, uma balinha de menta. Para não ser enganação. Né? Agora, já pensou? Na lua de mel começa o amor. Tem que começar o amor na lua de mel. Porque de manhã, a hora que acorda um do outro, 7 horas estão se acordando, um vira para o outro. Já pensou? Aí começa o amor, aí começa o verdadeiro amor. Né? Isso é. Tudo essas coisas dão entrada para que o inimigo entre. Você começa a ter aquela repúdio às vezes um pelo outro, né? As juventudes têm aquelas palavras que a mãe, às vezes mãe, pai, às vezes assim, você é isso, você é aquilo, fala palavrões para a criança, você nunca vai ser nada, você é um traste, você é vagabundo, né? Quantos falam isso para os filhos às vezes? Talvez não sabem o mal que ele está causando para o filho. Aí está dando entrada para que as maldições entrem nessas vidas. Brincadeira que tinha muito, na minha época tinha muito, e depois continuou, é a tal da tesoura. Tinha brincadeira da tesoura, tinha umas outras brincadeiras lá de chamar demônios. Muitas brincadeiras que existiam. Esta tesoura, as pessoas punham ela numa coisa. Para onde ficar a ponta da tesoura é onde está a coisa ruim, vai ser dizer o nome, outro. Então tem muitas coisas. E quantas coisas. Teve uma época, não lembro o ano, que no Regente Feijó, uma criança ficou, um garoto adolescente uma menina ficou endemoniada lá dentro. E chamaram um pastor para ir lá. Eles estavam brincando lá dentro, com essas brincadeiras da tesoura. Muitas pessoas adquirem isso. As pessoas ficam, às vezes, bem, até com problema psíquico. Né? Tem medo, tem ciúmes de tudo. Não quer nem falar mais de sair de casa. Tem muitos que se fecham. Se fecham para si mesmo, né? Às vezes pela perda de emprego. Já pensou? Quantas pessoas às vezes pode acontecer?
Ele está totalmente tranquilo no emprego dele e de repente acontece algo, é mandado embora. Ele não está esperando. Ele é demitido. E ele está com uma carreira tranquila, teve uma carreira tranquila, e de repente ele é demitido. Pensou como é que fica a cabeça dessa pessoa? Eu posso dizer para vocês como fica a cabeça dessa pessoa. Eu trabalhei 4 anos num banco, quase 5 anos, e daí saí para um outro banco que pagava melhor. Banco Itaú. O Itaú existe ainda, o outro era o Sul Brasileiro. E eu tive uma ascensão rápida no Itaú. Estava no Itaú trabalhando tranquilo, peguei férias, fui para casa tranquilo, gozei as férias, me deram todo aquele adiantamento. Em banco você recebe umas promoções a mais, né? Naquela época banco pagava muito bem. Isso foi há muito tempo atrás. Banco pagava, foi em 78. Banco pagava muito bem. Bancário era elite, né? Bancário era elite. Se ganhava bem. E voltei das férias. Primeiro dia de trabalho. Entrei, passei pelo guarda, né? Cheguei no balcão, me trancaram. Você foi demitido. Quer dizer, eu estava entrando demitido. Entendeu? Estava entrando demitido no trabalho. Fui demitido ali. Imagine como é que fica a tua cabeça. Você estava de férias, voltando de férias, não sabia o que tinha acontecido. Só que na minha época, eu não era convertido, mas Deus, naquela época eu tinha algo que eu sempre trabalhava. Eu não fiquei, acho que 1 dia desempregado. Porque para mim, eu não escolho o trabalho. No outro dia, eu estava trabalhando na frente da agência do Itaú, ali na esquina, quando o Itaú era na esquina, ali era HM. Eu estava trabalhando na Lorde, pintando a Lorde. Não, eu já era lá, eu já tinha um cargo alto no Itaú. E clientes me viram ali pintando, o que aconteceu? Fui demitido ontem, mas eu preciso trabalhar, estou pintando aqui. Eu não me deixei levar, mas tem pessoas que não conseguem e se deixam levar. 1 mês depois eu voltei, daí eu fiz concurso na ferrovia e estava na ferrovia. Mas tem pessoas que não estão preparadas para essas coisas. Tem pessoas que às vezes a ascensão é rápida, ele cai e não se levanta mais. Por isso eu posso dizer, eu aprendi, está lá embaixo, está lá em cima, está no meio, e às vezes lá embaixo de novo. Mas nós temos que estar preparados para os reveses da vida. Mas tem pessoas que não conseguem, então nesse momento é que entra isso na vida do ser humano, nos casamentos, nas pessoas, destrói a família, destrói os casais, destrói uma família, né? Às vezes até são palavras autoproferidas. A esposa fala, você nunca vai ter nada mesmo, você é assim mesmo, você joga tudo por alto, tudo que entra na mão você destrói, você não tem cuidado, você é um desligado. Ou o esposo fala para a esposa fala para o esposo, e essas coisas vão entrando, vão minando as vidas, vão destruindo. E o demônio, o que acontece? Ele está ali. É isso que nós temos que nos lembrar. Nós estamos em guerra, mas não em guerra entre nós. É contra Satanás, principados e potestades. Então nós temos que nos cuidar contra eles, porque eles estão aqui dispostos a quê? Eles se alimentam de carne. Eles se alimentam de carne. E é a tua carne que ele quer. É a nossa carne. É a minha carne, é a tua carne que eles querem. Nós temos que nos cuidar. Amém? Vamos cuidar com tudo isso. Vamos nos preparar para a volta de Jesus cada dia. Você se prepara para tantas coisas, mas não se prepara para a volta dele. Nós dizemos que estamos nos preparando,
mas estamos apenas nos enganando. O que é legalidade para os espíritos malignos? Abram lá em Gálatas, capítulo 5. Versículo 19 ao 21, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os demônios nunca invadem a vida de uma pessoa sem razão, sem legalidade. Então todas essas coisas podem acontecer se você dá legalidade a ele. Se você todas essas coisas, se você dá liberdade para ele, se você age dessa forma, sempre existe uma razão. Sempre existe uma razão para que ele entre na tua vida. Sempre existe uma razão para que ele possa tomar posse da tua vida e destruir você. Destruir a tua vida e atrasar a tua vida em muitas vezes, muito tempo. Muito tempo. Só existe uma maneira para ele entrar, para ele tomar posse de você, quando você dá legalidade. Se uma brechinha, às vezes, mas se é uma brechinha, eu só fiz isso. Mas é só isso que ele quer. É só isso que ele quer. Você sabe qual foi o Jó? O Jó foi, até o final da vida dele, ele foi um sujeito de caráter firme, fiel a Deus, né? Mas sabe qual que foi a brechinha que ele deu? Enquanto os filhos deles festavam, ele ia lá queimar incenso para Deus. Ele ia ofertar a Deus. Não fala, pode ler lá no Jó, desde o começo ao fim. Se ele chegava nos filhos dele e falasse: vocês têm que servir a Deus. Era ele que fazia tudo para Deus. Às vezes coisinha que não parece nada. Se você não cuidar dos seus filhos, não trazerem eles para Deus, para fazer as coisas para Deus, você está dando legalidade para que o inimigo toque em tua vida. Se nós não cuidarmos de nossos filhos, quem vai cuidar? São legalidades que não é normal, mas ele estava muito frio, foi melhor ficar em casa. Mas se você não ensinar o caminho do Senhor para eles, quem vai ensinar? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É isso que nós temos que fazer, porque são brechas que o inimigo toma, pequenas brechas. Pequenas brechas. Pelo pecado entrou a desobediência, e o salário do pecado é a morte. Mas não a morte. Você pecou, quando você peca, você não morre simultaneamente. Não, é a morte eterna. É a morte eterna. É isso que a palavra quer dizer. Você pode pecar, pode fazer o maior pecado do mundo. Você vai sair ali com esse corpo tranquilo. Mas você pode perder a salvação. Amém? Vamos nos colocar em pé.